aqui no trabalho do ator criador, a gente está recebendo Edinaldo Freire. Obrigado, Edinaldo. Obrigado eu, Edson. Por aceitar o nosso convite. É um prazer receber aqui o Edinaldo. O Edinaldo tem todo um trabalho há muitos anos de teatro, consagrado como ator, como diretor, enfim, a gente vai conversar com ele aqui. E para começar, que eu acho que é esse encantamento que a gente tem do teatro, como que foi a sua primeira vez com o teatro? O que te encantou no teatro? Olha, eu comecei a fazer teatro em 1968. Na época, era a época, como você sabe, né, historicamente, um momento de grande efervescência política, né, ato institucional número 5 e tal. E as na manifestações na França, quer dizer, muito manifestação na França, movimento estudantil, enfim, o mundo estava em convulsão, né? E nessa época eu tinha 18 anos de idade e eu era seminarista. Eu estudava num seminário vocacional que não era um seminário, era um seminário católico, né? Mas eram de padres ligados à teologia da libertação. E esses padres, eles gostavam muito de teatro. E era a época do teatro de arena, do teatro oficina, né? E então esses padres lotavam uma Kombi no final de semana, pegavam os seminaristas e traziam para o Arena. Então eu acompanhei todo o movimento dos Arenas Conta, dos Arena Canta, e a minha sedução veio disso mesmo, veio de olha que coisa privilégio, maravilhosa. né? Privilégio. E aí nós começamos a fazer teatro lá dentro do seminário mesmo. Até que, só que o nosso seminário tinha uma característica diferente dos outros, ele não era um internato, ele era praticamente uma república, porque nós estudávamos com os outros meninos da sociedade, nos colégios públicos, e íamos, aos finais de semana, nós íamos para casa, né? Então, aí eu entrei em contato, na época, no Colégio João Ramalho, ainda em São Bernardo do Campo, em 68, eu entrei em contato com o Grêmio Estudantil, que existia, na época existiam os grêmios, né? Os grêmios tinham uma função muito importante na formação política até, né? Porque era um momento em que a gente, havia uma grande preocupação, né? Em discutir o país, né? As circunstâncias do país. Aí lá a gente criou um primeiro grupo de teatro. E eu na verdade, eu sou pernambucano, eu sou de origem nordestina, vim muito cedo para cá, né? E eu morava, originalmente morava em Ribeirão Pires, né? Eu vim do Nordeste para Ribeirão Pires, ABC. E o ABC passou a ser o meu quintal, né? Existia também um movimento muito forte teatral no ABC, né? Para quem se lembra, existia o GTC, que era o Teatro da Cidade, com Antônio Petrin, com a Eleni Guariba, que desaparecida política na época, né? E esse teatro ele tinha uma função muito importante na época, que ele descentralizava o teatro paulistano, e ele foi um polo muito importante difusor do teatro na Grande São Paulo, naquela região do ABC. E eu comecei a fazer teatro nesse ambiente, entendeu? E comecei a fazer teatro amador, evidentemente, e o teatro amador, ele tinha também uma função de vanguarda, porque a moçada que começa a fazer teatro hoje, eles fazem teatro, né? Na época a gente sabia que o teatro amador não era uma coisa menor, que o teatro amador ele cumpria aquilo que o teatro profissional, por força da sobrevivência, não podia fazer, que era experimentações, que era fazer um teatro mais de cunho popular, que era da acessibilidade, né? E foi por aí que a gente começou a trabalhar. E aí eu entrei no movimento estudantil também. Então o teatro se misturava com a militância. O teatro ele era uma função de pedagogia, né? de conscientização. E lá em São Bernardo eu conhecia, no movimento amador, conheci as pessoas que até hoje são meus parceiros, Calixto de Amuns, o Luiz Alberto de Abreu,
e tantos outros. E foi bom você ter tocado, o Edinaldo tocado nesse assunto, porque eu acho que dá um bom gancho aí, que é o seguinte: o teatro amador de outrora e hoje, como é que é a formação hoje do ator, né? Porque antes você passava mesmo pelo tal teatro amador, mas era um grande laboratório de experimentação, de aprendizado, de você conhecer os diretores, conhecer os autores e tal. E hoje o que a gente vê, as escolas estão aí multiplicadas, mas as pessoas fazem, a escola já saem profissionais, pelo menos com registro profissional, mas não quer dizer que são profissionais. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, mas também não vou demonizar o povo de agora, mas é que as circunstâncias históricas, a circunstância histórica, ela exigia que se você tivesse um mínimo de tendência para a atividade artística, essa arte teria de alguma maneira ser engajada com o momento, né? Ela tinha que ser contextualizada. E então eu comecei, naquela época, o teatro amador era, como você bem colocou, era um período de aprendizagem mesmo, entendeu? Você fazia tudo, você subia a escada, você montava a luz, você batia martelo, fazia cenário, você costurava a sua roupa, você não tinha recursos. E era um teatro que você fazia nas horas vagas, então você trabalhava geralmente nas empresas, nas indústrias, e você, no pouco tempo que você tinha, você se dedicava ao teatro. O nome amador cabia muito bem no sentido de amar o teatro, entendeu? Ótimo. Né? Que não era no sentido da coisa mal feita, amadora e tal. E pelo contrário, a gente fazia o teatro que às vezes as companhias profissionais invejavam, porque tinham grupos muito bons. Tinha na época o Pascoal Carlos Magno, na época ele que organizava um festival estadual, né? Havia um festival estadual e esse festival existia, como todos os festivais, existia uma eliminatória, depois existia semifinal. Era o FEPAMA ou não? O FEPAMA é uma das raízes, porque FEPAMA é a Federação Paulista de Teatro Amador, não é isso? Exato, mas eu fui umas vezes. Existia a FEANTA, que era a Federação Andreense de Teatro Amador. Aí existia a Federação Ribeirão Pirense de Teatro Amador. A Federação São Carlense. Existiam federações, entendeu? Existiam regionais e uma grande federação que organizava o festival, onde havia uma eliminatória, as semifinais, as finais, e as premiações eram, geralmente, o melhor ator ganhava uma bolsa para EAD. A premiação não era dinheiro, a premiação era devolver formação, entendeu? Ou seja, dar um estágio àquele ator para seguir profissionalmente. Então eu fui forjado nesse ambiente de teatro amador, mas também um teatro que misturava militância, porque os motivos pelos quais a gente começava a fazer teatro era exatamente para poder se expressar e para poder se manifestar também com a situação. No meu caso, a gente morava no ABC e o ABC, como sempre, foi um grande polo de formação operária, né? As grandes montadoras estão lá até hoje, né? E na época, os nossos pais, os nossos irmãos, todos trabalhavam nas montadoras. E teatro era uma coisa totalmente estranha a todos, inclusive a nós que fazíamos teatro. A gente não tinha formação, mas a gente achava, o pouco que a gente tinha aprendido, o pouco que a gente tinha vivenciado, a gente achava que devia, através dele, fazer um trabalho de popularização. Mas quando eu falo popularização, de um teatro que pudesse dialogar, chegar a essas pessoas que não tinham nenhuma formação e não havia essa cultura teatral. E aí a necessidade de se buscar uma estética que chegasse a eles. E aí que surgiu essa coisa de mergulhar fundo na questão do teatro popular. Né? Claro, claro. De buscar as raízes daquele povo que ainda tinha na memória muito claro as suas manifestações nos seus lugares de origem e tal, e a partir desse gancho começar a buscar uma estética para um teatro que a gente pudesse chamar de popular. Né? E é legal você falar, porque eu também vivi um pouco. Quando eu estudei em escola pública, eu queria ser ator. Eu parecia mesmo como se fosse um ET, um estranho, né? Porque ninguém queria ser ator.
Então, para você também, dentro desse universo que você fala, o teatro veio para você, te arrebatou. E aí, para sua família, como é que foi a reação, assim, você fazendo teatro? Então, a minha família, na verdade, a gente não comentava muito dentro de casa, assim como não comentava a nossa militância política, né? Certo. A gente, parece que era um outro universo nosso, porque a gente parava muito pouco em casa também, na verdade, né? Mas eu me lembro de um fato que é até cômico. Meu pai sempre foi um lavrador bravo que veio de Pau de Arara para cá na década de 50, e eu vim junto. Meu pai sempre foi um batalhador, criou 8 filhos e tal, e sempre preocupado com que os filhos não ficassem como ele, semi-analfabeto, que estudassem e tal. E ele mudava de uma cidade, quando a cidade tinha um curso só até o 4º ano, ele mudava para uma que tivesse ginásio, para poder dar formação para os filhos. Ele tinha essa consciência, né? E muito engraçado que eu trabalhava na Scania na época, e eu ganhava legal, era a época que estava começando a aparecer essa coisa da computação, né? E eu ganhava bem. Eu trabalhava num departamento que chamava Programação de Peças Importadas. Eu ganhava muito bem. Aí eu cheguei um dia para o meu pai e falei, eu vou sair da Scania. Meu pai, por quê? Eu falei, nós abrimos uma companhia de teatro, né? Ele falou, é mesmo? É quando chega as máquinas? Claro, a referência dele, companhia. E quando chega as máquinas? Enfim, só para te dizer a relação que os pais da gente tinha com o teatro, não era isso. Tinha, as pessoas falam, na época as famílias eram contra, porque era coisa de viado, não era coisa de puta. No caso do operariado não tinha muito isso, não era mais uma coisa da burguesia mesmo que tinha isso, entendeu? Essa coisa, minha filha vai se perder e tal. Os trabalhadores, os operários, os proletários estavam preocupados na manutenção prover o lar, trabalhar, não estava preocupado com o que o filho estaria fazendo. Era teatro, uma coisa que eles não conheciam, né? Sim. E de repente eles respeitavam, pelo menos no meu caso. Sim. Né? E aí, continuando, eu vi que você, Edinaldo, teve também um contato com o Eugênio Kuznet. Sim, sim. Conta pra gente, porque eu já entrevistei o Ney aqui sobre o Eugênio Kuznet. Então, mas isso já lá em 76, ele já estava quase já foi no quase fim da vida. E na verdade foi um contato muito rápido, porque o Sionei, eu lembrei do Sionei agora. A gente vai falar depois da Miriam Muniz e do o Eugênio Kuznet, ele dava aula na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E o ABC, para nós é tudo igual, né? Então a gente morava no ABC, acontecia uma coisa em Santo André, a gente ia, acontecia em São Bernardo, a gente ia e tal. Aí nós fomos fazer o curso com o curso, mas foi um curso rápido de 6 meses e tal. Mas foi o suficiente para aprender muito, né? Aprender coisas que até hoje eu uso e que eu até modifiquei em função da riqueza que os exercícios dele propunham e tal. Né? Boa. E assim, o Kuznet, ele chegou num momento no Brasil em que a classe teatral que estava saindo do TBC, digamos assim, estava ainda no TBC e tal, mas já estava surgindo assim uma nova forma de fazer teatro, que era o teatro de arena, o teatro oficina, né? Um teatro que estava colocando o brasileiro em cena, o protagonista não era mais a aristocracia, e sim o operário, como no caso do Eles Não Usam Black Tie. Ele chegou num momento em que o ator brasileiro estava entrando em contato com o método, né? E com o Brecht também, mas que o método para nós, ele vinha via Actor Studios, né? Ele vinha já americanizado para nós. E ele foi direto na fonte. E o Kuznet foi maravilhoso, não só direto na fonte, como ele veio para o Brasil. Sim. Então ele falou, não tem nada a ver trabalhar o método com atores que moram num país tropical, totalmente diferente do nosso, entendeu? E que tem determinadas características tal. Então ele criou até, isso é famoso, ele criou os chamados pronto-socorro para a interpretação, para atores, né? Os atores chegavam para ele e falavam,
mestre, eu estou com um problema assim, assado, não consigo isso, não consigo aquilo. Aí ele introduzia coisas do método, dava conselhos, dava exercícios. Era uma coisa muito, muito legal, porque o trabalho dele não era um trabalho de professor, era um trabalho de militante do teatro mesmo, entendeu? E do método do Stanislavski. Sim, é bom o Edinaldo falar isso, porque também a Helena Wassmann teve aqui, na entrevista dela, e ela falou que o propósito também do Stanislavski era você se adaptar dentro do teu país, dentro das suas condições socioculturais. Sim. Por isso que ele é ad eterno, porque ele foi o Stanislavski na série do Quer Ser Ator, e é o que eu falo. É um diretor falando russo, quer dizer, quem que fala russo no mundo? Também pouca gente. Mas ele conseguiu abarcar o mundo todo, porque o sistema dele era da alma do ator. Mas você sabe por quê? Porque ele conseguiu criar uma gramática para o teatro. E a gramática é universal, entendeu? Então, se você vai estudar inglês, você vai estudar uma gramática. Se você vai estudar português, você vai estudar uma gramática, que são as bases, os fundamentos, né? Sim. Agora, de repente chegou um determinado momento que eu participei também na década de 70 do grupo Mambembe com o Sofredini, que foi uma outra vertente de aprendizado. O Sofredini tinha uma pesquisa pessoal de circo e teatro, né, da revista, e nós fundamos o grupo Mambembe aqui em São Paulo para continuar rastreando essa cultura. E nós ainda tivemos a felicidade de pegar o finalzinho dos circos teatro, né? E aí, existia um espaço ali perto da Paraíso, não era? Nós tivemos o espaço Mambembe ali. Mas o teatro do Sofredini é um teatro anterior ainda. Sim. O teatro do Sofredini é de 75, que nós começamos no Sesc, era um projeto do Sesc, depois o Sesc acabou com o projeto e nós continuamos com ele. Então, a gente estava falando do Stanislavski, da gramática do Stanislavski. A gente sentiu necessidade de criar uma gramática, uma poética para o teatro popular que não existe, e para a comédia popular também, que sempre foi estigmatizada como gênero inferior, sempre foi preconceituada pelos acadêmicos e tal, né? Então, é outro departamento. Porque o riso, ele desconstrói, ele desequilibra, como o palhaço desequilibra, o bobo da corte desequilibra. E eu acho que tem um palhaço assim, Molière também foi, por exemplo, a Mazzaropi, né? Mazzaropi, Enfim. Oscarito, Grande Otelo. Oscarito, Grande Otelo. Vamos por aí. Então, a questão do riso é muito mais profundo, né? Porque a questão do riso, existe um preconceito histórico que vem de Aristóteles ainda, entendeu? O fato do Aristóteles não ter colocado na poética as bases da comédia, não ter colocado, ou ter colocado e desaparecido, ninguém sabe, criou-se uma ideia de que a comédia é um gênero menor e que por isso nem na poética ele consta. Aí você vai assistir um filme como O Nome da Rosa, você descobre por quê, né? Humberto Eco, no livro dele, ele destrincha essa questão do livro proibido sobre a comédia, né? Que estaria presa pela igreja num monastério, né? E que esse livro era muito perigoso. E que livro era esse? Era o livro que não está na poética que o Aristóteles teria escrito. Lógico que isso é uma ficção, mas que o Eco criou uma situação em que ele mostra que o riso sempre foi perigoso. Sim. Que o riso, o poder odeia o riso. Que o riso ele é cáustico, que o riso ele é subversivo, que o riso ele destrói para construir. Haja vista os cartunistas do Charles Abdou lá na França, né? Que através de uma charge lá dos fundamentalistas, eles foram assassinados. Né? Eles devem ter achado a glória, a arte deles ter atingido esse objetivo, né? Que era realmente de calar fundo na consciência deles. Então, o riso para nós é uma coisa muito importante, porque ele tem esse poder derisivo, né? E ele tem esse poder de, através do riso, você alcançar grandes verdades, né? Aquela máxima latina que o Molière gostava de colocar na frente do teatro dele, né? Que o riso corrige os costumes, né? Sim. Quer dizer, através do riso, o riso pode denunciar os maus costumes, claro, inclusive, e que as pessoas possam, através dele, se corrigirem. Então, a comédia, ela é ambivalente também, ela não serve só para rir, né? Ela serve para pensar, para
alertar, para advertir, né? E foi por aí que a gente nós criamos, eu, Luiz Alberto de Abreu e mais alguns atores, criamos o projeto Comédia Popular Brasileira. Isso aqui já na Fraternal, né? Sim. Que já é outro capítulo. E como que foi esse encontro com o Sofredini? Vamos destrinchar um pouquinho isso. Então, o Sofredini era um autor, né, santista. Premiadíssimo, está na história do teatro. Está na história do teatro e tal. E ele começou... Ele era muito... a formação dele ele era de letras, né? A formação... Depois ele foi fazer a EAD e tal, mas basicamente ele era um homem de letras e tal. E ele, ainda em Santos, ele escreveu uma peça chamada a história dessa tal Mafalda que deu no que deu, que acabou numa quarta-feira de cinza. É um nome quilométrico e tal. E essa peça ele começa a trabalhar em função de uns acontecimentos na periferia de Santos, né, em que uma prostituta foi morar num bairro residencial e que as mulheres não aceitaram, entendeu? E elas se rebelaram contra isso, né? Porque os maridos pulavam a cerca à noite e iam visitar a casa dela e tal. Enfim, é uma história lá que está na Mafalda. E o Sofredini, a partir desse trabalho, ele foi até premiado pela Funarte, ele ganhou o primeiro prêmio na época. E o Sofredini começou a se interessar por trabalhar temas nacionais e temas mais próximos de nós, e temas urbanos, né? Depois ele pega a farsa de Inês Pereira, ele adapta para Mais Quero Asno que me carregue, cavalo que me derrube, e aí, em determinado momento, ele se apaixonou pelo circo-teatro, pelos melodramas, pelas peças do circo. E aí ele começou a fazer uma pesquisa pessoal. Ele conseguiu, através de uma pessoa que trabalhava no SESC, levar o projeto e foi aprovado, e ele criou o Grupo Mambembe, que era o Grupo Mambembe do SESC, se chamava, que era para pesquisar as formas e conteúdos da cultura popular brasileira e tal, né? E aí, o projeto foi inaugurado com um grande espetáculo de praça pública, que era o Dom Quixote. No Dom Quixote ele trouxe gente da IAD, trouxe gente do Teatro Amador, trouxe gente da ECA e trouxe gente do circo. Ele fez essa mistureba, né? E aí a gente começou a pesquisar um fenômeno que é o seguinte: qual a forma de interpretação brasileira? Tá, nós temos Stanislavski, nós temos o Brecht, nós temos enfim, nós temos os grandes encenadores, né? Grotowski, E qual é a forma de interpretar brasileiro? Aí nós fomos buscar essa resposta nos circos, nos resquícios dos circos que ainda existiam, entendeu? E aí a gente descobriu que o circo desenvolve um tipo de interpretação pré-stanislavskiana ainda, né? E que eles têm uma função importante, que é eles não se consideram artistas, eles não se consideram atores, atrizes, eles se consideram trabalhadores. Porque eles dependem daquele trabalho que eles fazem ali para comer, educar os filhos, etc. e tal. É uma necessidade. E aí, eles têm que agradar a plateia. Então, por exemplo, aí você vê alguns acadêmicos dizendo: não, a gente não deve se preocupar com a plateia, a gente deve se preocupar com o nosso trabalho, mas você está fazendo trabalho em função de quê? Se você não se comunica, né? Não existe teatro sem ator e público. E eu tenho uma passagem que foi um exemplo para nós. A gente fazia teatro e todo mundo tinha a sua formação stanislavskiana, brechtiniana. Aí um dia nós fomos convidados para ir assistir um melodrama num circo. Circo Bandeirante ainda, não me esqueço. Estava na freguesia do Ó. Aí nós fomos assistir esse espetáculo. O apresentador apresentou nós como artistas de verdade. Hoje nós temos a presença de artistas de verdade na plateia. Eles deram o melhor lugar para nós. O melhor lugar do circo é na frente. As arquibancadas pertencem ao povão, né? Agora a frente,
o lugar nobre é o lugar onde eles recebem os convidados, onde recebem as autoridades, porque as autoridades cedem o terreno, aquela coisa toda, né? É um lugar privilegiado, ou então quem pode pagar um pouquinho mais e tal. E eles deram o lugar mais privilegiado para o grupo de artistas de verdade, nós éramos em 8, né? Aí começou o espetáculo, e eles anunciaram, artistas de verdade, hoje no teatro, deram importância para a gente, que a gente não entendeu. Aí nós começamos a assistir o espetáculo, era um melodrama chamado, acho que As Duas Lágrimas de Nossa Senhora Aparecida, uma coisa assim. E aí a gente começou a ver aqueles atores fazendo aqueles melodramas, com aquela interpretação histriônica, a gente morria de rir. E o ator fazia... Psss. Nós ríamos e a plateia chorava. Porque a cena era mais ou menos assim. Olha só o quadro de melodrama. Existia um pai alcoólatra, uma mãe dona de casa, né, e uma filha tetraplégica. Você já criou um ambiente dramático. O pai era alcoólatra, bebia pra cacete, e a mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida que se ele se curasse, ele levaria toda a família, não para Aparecida, mas para Tambaú, do padre Donizete, que era um padre milagreiro que tinha aqui em Tambaú, na cidade de Tambaú. Enfim, a história era essa. E aí começava a cena. Primeira coisa que acontecia é o seguinte, ele chegava na frente da casa dele, tinha uma negrinha pedindo esmola, ele chutava a negra. Pá! Isso era para mostrar que ele era o vilão, porque o vilão tem que ter traços marcantes, o público já tem que antipatizar com ele de cara. É um código. É o código, o público já tem que antipatizar. Aí ele chegava em casa e batia na mulher, bêbado, né? Batia na mulher, aí a filha tetraplégica ia acudir, ele batia, ela se embucetava no chão também, rolava, e a gente, nós os artistas de verdade. E o público chorando com seus lenços e tal. Olha a lição que nós tomamos. Aí ele está lá, né? De repente ele agarra a mulher assim, começa, tu, infinitesimal, desgraçada, miserável, a gente rindo lá. E eles, vagabunda, voltava com a mesma intenção que ele deixava aqui, ele voltava, saía de lá, voltava para cá. O que é isso? É uma triangulação de distanciamento prestiniano, isso. Isso é primitivo no teatro popular. Né? Não, era uma coisa incrível. E aí, ele continuava batendo na mulher e xingando com aquelas falas, tu, viu micranha, sei lá o que é, e a gente rindo, aí ele foi, gostaria de avisar que a parte cômica vem daqui a pouco. Desgraçada! Então, foi uma lição para nós, porque a gente virou, e o público estava com um lenço na mão, chorando daquela situação, daquela família e tal, desgraçada e tal. Nós falamos, nossa, olha, que porra que é isso? E a gente com os nossos preconceitos aqui e tal, né? Mas é uma arte popular porque ela atingia o povo. Sim. Pronto. Sim. Ela dava acesso à emoção que estava sendo mostrada. E isso era a grande lição. E aí vinha a parte cômica. A parte cômica é tudo aquilo que hoje você pode imaginar de politicamente incorretíssimo. Então se passava numa hospedaria, que era que era uma pensão, né, evidentemente, onde ali estavam hospedados aleijados, cegos, mudos, todo tipo de deficiente físico estava ali. E aí a parte cômica entrava o palhaço, né, que era o Chico Biruta, ele chamava Chico, era um palhaço famoso na época e tal, né? Aí ele entrava e chegava para o cego e falava, você quer ir? Ele falava, eu quero ir no banheiro. Aí o cego levantava, ele dava uma volta com o cego no palco, chegava bem na frente do público e falava, aqui é a privada, pode fazer xixi. Era politicamente correto. Ou então ele falava, olha, tem um buraco aqui. Aí o cego ficava pulando os buracos que não existiam e tal. Existia também o aleijado que precisava levantar, e aí ele, para erguer o aleijado, enfiava a muleta no rabo do... Era a coisa mais politicamente correta que você pode fazer. E era o momento o momento, digamos assim, do respiro cômico da peça. Aí depois ia para a apoteose final. A apoteose final era eles chegando diante
imagem da santa, né? O pai que já tinha parado de beber, né? Totalmente limpo e tal, e eles agradecem a santa. De repente a santa tira o véu e é aquela negrinha que ele chutou lá no começo da peça, que estava pedindo esmola. E aí existe a apoteose final, todo mundo chorando e tal e tal. E a gente morrendo de rir, né? Quer dizer, então era um melodrama com todos os preconceitos que possa ter, né? Que hoje a gente identifica como politicamente incorreto, mas que eram valores para aquele povo da época, entendeu? E esses valores, eles conseguiam passar através da obra dele. Então, o preconceito que existe para a cultura popular é um pouco esse, que a cultura popular é uma caixa de ressonância da sociedade. Então, você fala o cordel, não sei o que lá, o cordel é preconceituoso pra caramba. O negro é associado ao capiroto, ao demônio, entendeu? Existe uma série de coisas preconceituosas, mas é o cordel que é preconceituoso ou é a sociedade que é preconceituosa? O cordel é a caixa de ressonância. Sim. Então o teatro, esse teatro do circo é caixa de ressonância dos preconceitos que existem na sociedade. E aí o nosso trabalho de cultura, de teatro popular, o nosso, eu digo até da Fraternal, do próprio Sofredini na época, não era reproduzir isso. Era a partir dessa estética, a partir dessa poética, você trabalhar os preconceitos, uma função pedagógica de você trabalhar a crítica a esse preconceito, a esse politicamente incorreto e tal, entendeu? Então você usava as referências, você usava a poética, você usava a estética, a maneira de se comunicar para fazer um trabalho de base popular, né? Claro. E de interpretação popular também, porque a gente percebia na interpretação do vilão, na interpretação dos tipos, né, em geral, né, da ingênua, a gente percebia que existiam traços, né, que eram máscaras características e que eram elementos de comunicabilidade com a plateia também, entendeu? E aí, já adiantando um pouco que você também fala, essas máscaras, esses tipos, é um pouco a ressonância do que foi a comédia dell'arte? Com certeza, com certeza. A comédia dell'arte foi um movimento muito forte, né? Que já veio também das farsas atelanas, já vem do teatro antigo, e a mistura do teatro erudito também, né? É um gargalo que se fecha ali no Renascimento já, né? Onde é o começo praticamente é o mercantilismo, né? Do ponto de vista histórico está acontecendo o mercantilismo, né? Nós aqui estamos sendo descobertos no Brasil, existe um grande tráfico de produtos, né? E existe um grande desenvolvimento da empresa da navegação. E aí aqueles elementos que vêm lá do sul da França, da Itália, né? Da Sicília e tal, eles vêm trabalhar nas zonas portuárias, né? Que são os chamados zanes, né? Os Zé Ninguém, né? Que originam os zanes, né? Os arlequins e tal, né? Essa tipologia toda é criada em função desses tipos, né? Então o esfomeado é o arlequim, né? Aí o pantaleão é o patrão, né? É o comerciante. O doutor é o invasor, o estrangeiro, o espanhol invasor, enfim. Essas máscaras que vão se criando em função dos tipos, fez com que nós, da Fraternal, junto já com Abreu, refletíssemos sobre a possibilidade da gente reeditar a comédia italiana com seus tipos, mas buscando correspondentes na cultura brasileira nacional. Perfeito. E aí, para nós, o arlequim já não era mais o indivíduo esfomeado que vinha lá da Sicília. É o cara que vem da região norte, nordeste, né, até Minas e tal, que vem trabalhar nos grandes centros, né? O pantaleão é desde o comerciante português da padaria até o grande capitalista e tal, entendeu? A gente criou pegamos os arquétipos, buscamos correspondentes, e esses correspondentes gerou
foram capazes de gerar várias peças que o Abreu escreveu, né? E voltando um pouco ao Mambembe, foram quantos anos de Grupo Mambembe? Foram uns 10 anos de Grupo Mambembe. 10 anos. É que o Mambembe teve uma fase com o Sesc, né? Depois o Sesc acabou com o projeto e nós pedimos o espólio. Falaram, deixa a gente ficar então com os figurinos, enfim. E aí nós continuamos por conta própria. E aí uma parte do grupo desistiu e outra parte continuou. Essa parte que continuou, a gente fez um teatro voltado para a escola. E aí o Sofredini trabalhou em cima dos grandes clássicos, de Gil Vicente, do Martins Pena, né? E sempre com essa linguagem filtrada do Circo Teatro e da revista, que era outra referência também. Perfeito. E nós fazíamos, o Calixto também estava nesse grupo, né? Aliás, o Calixto era um elemento importante, que ele era a pessoa que vendia os espetáculos, estava nas escolas e tal. E aí a gente fez durante muito tempo esse trabalho. Depois o Sofredini saiu, foi embora para a Bahia, e aí ficamos nós tocando o grupo. Que aí já é a última fase, já é 78, 79, 80, 81. E aí nós fizemos o teatro, criamos um teatro lá na Rua do Paraíso, que era o Estúdio Mambembe, né? Que durou pouco tempo, porque a especulação imobiliária ficou em cima, porque era uma fabriqueta que nós tínhamos descoberto lá, entendeu? E aí tinha um hospital do lado, que era o Hospital Santa Joana. O Hospital Santa Joana enchendo o saco para a gente se desfazer do espaço, para eles fazerem o estacionamento deles. Tanto eles insistiram que conseguiram. Sim. Conseguiram. Hoje é um estacionamento lá. E antes de chegar, voltando aqui, e como é que foi esse teu contato também com a Miriam Muniz e o Silvio Ziber? Então, essa já foi em 81, na Escola Macunaíma, que era a escola deles, né? Então, são duas grandes referências, o Silvio Ziber e a Miriam Muniz, também na formação de ator, né? Com certeza, com certeza. Então, eles tinham aqui perto, na Lopes Chaves, né? Eles tinham, que era a casa do Mário de Andrade, inclusive, né? Eles tinham a escola Macunaíma. Ela existe até hoje, né? Mas naquela época foi a época de ouro da escola, né? E aí o Silvio Zilber me convidou para dar aula lá. Eu era do grupo Mambembe, eu estava dirigindo um trabalho chamado Cala a Boca Já Morreu, eu estava no Arena, tá? E... Cala a Boca Já Morreu do Sofredini? Não, do Luiz Alberto de Abreu. Ah, tá. E aí eu fui dar aula lá em 81, né? E aí em determinado momento, o Silvio, acho que com muita dificuldade de manter a escola e tal, ele vendeu a escola. Mas aí eu já não estava mais, né? E ele vendeu a escola, inclusive, para um ex-aluno meu da escola lá, que era o Nissim, que era um cara que tinha posses, né, tal. Ele comprou e acho que a escola até hoje está na mão das filhas e tal. Não sei bem, não conheço mais a história. Meu contato com o Silvio foi esse, foi através da Escola Macunaíma, entendeu? E são dois grandes formadores do teatro. Dois grandes formadores. E aí depois também você tem uma experiência que você fez teatro em empresas, não foi? Você formou grupos em empresas. Como que foi? Explica pra gente. Então, assim, em 75 nós viemos fazer o teatro a convite de Sofredini e viemos fazer o Mambembe. Aí o Sesc era maravilhoso, porque o Sesc, nós tínhamos carteira assinada, olha só. Puta privilégio. Nunca tinha trabalhado com carteira assinada fazendo teatro, né? Eu trabalhava na Scania, saí de lá, ganhava bem pra caramba, e de repente eu estou trabalhando, fazendo o que eu gosto e ganhando legal, até que o Sesc não pagava mal. E isso durou o quê? 2, 3 anos, acho que por aí, entendeu? Aí o Sesc acabou com o projeto. Aí vem a sobrevivência. Aí, em 81 eu estava casando, já tinha um filho, né? Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí você começa a fazer tudo, né? Aí vem essa fase de empresa, que é juntamente com o Calixto até, que para sobreviver nós criamos um projeto de teatros de bonecos para a empresa, né? Que o Calixto escrevia, vendia e tal. E era para a segurança do trabalho, era um trabalho empresarial mesmo, mas que a gente conservava a nossa estética popular em cima, entendeu? E foi uma explosão porque, na época, as palestras de segurança do trabalho
era aquelas coisas chatas, vinha um palestrante que ficava falando, e a peãozada dormindo na plateia. Tá? Aí nós levamos um mamulengo para o teatro. Não é palestra, é teatro. Aí criava-se situações que a peãozada vivia no dia a dia. E que a gente também tinha vivido, porque nós trabalhamos em empresa, a gente sabe como é que é, entendeu? Então todo mundo que trabalhava ali já tinha trabalhado em empresa, então a gente se identificava muito com o povão, né, com os operários, e tanto que às vezes a gente pegava o nome dos caras, quem está assistindo aí, fulano de tal, a gente usava o nome deles nos bonecos e tal. Foi um sucesso. A gente até que deu para sobreviver legal durante um tempo, né? Então, esse trabalho de empresa, primeiro começou assim, aí eu comecei a também dar cursos de teatro em empresa, através dos grêmios e tal. E foi aí que eu cheguei na Cimes e fundamos a Fraternal a partir de um desses contatos. Ah, então a Fraternal é fruto É fruto de um trabalho desse, na empresa. Eu estava dando aula no Macunaíma, aí chegou um grupo de teatro, um grupo de pessoas da Cimes, querendo aprender teatro. Aí nós perguntamos, por que vocês querem aprender teatro? Não, porque a gente quer formar um grupo de teatro na nossa empresa. Aí o Silvio Zilber falou, olha, o Edinaldo é especialista nisso, leva ele para lá. O Silvio teve ainda ele era um empresário, ele podia ter falado, venho estudar na minha escola. Ele falou, não, leva o Edinaldo, ele te dá um curso lá mesmo. Tal. Aí eles fizeram um curso básico lá, né, no Macunaíma, e eu fui para lá. Eu fui para lá e lá tinha o grêmio deles, produzia futebol, joguinho de snooker, coisas para homem, mas não tinha atividade para mulher e para criança do operário, né? Aí nós falamos, pô, é aqui mesmo, vamos fundar um grupo de teatro popular aqui dentro, entendeu? E foi um sucesso, foi um estouro. Eles alugavam aqui o teatro que existia, o Teatro das Nações, na São João, era um teatro que era ainda resquício do TBC e tal, e aí lotava esse teatro, lotava. Nós fizemos, aí veio a Lei Rouanet e a gente conseguia, a Cimes dava uma parte da grana, né? E essa grana era descontada no imposto, aquela coisa da Lei Rouanet, né? Que então eles patrocinavam sem ônus nenhum para eles, né? Porque eles até ganhavam com isso. Mas o grupo foi ficando muito sério, a Cimes foi ficando preocupada com isso. Foi ficando muito sério porque os profissionais queriam vir trabalhar comigo e com Abreu. Porque o grupo era amador, eram os operários da Cimes, né? Aí, de repente, nós ocupamos o Arena, porque eu não sei quem pegou o teatro e não conseguia... Acho que foi o Mazete. Mazete pegou o teatro e o trabalho que ele está fazendo, ele não conseguiu levar à frente, falou, pelo amor de Deus, vocês não querem ocupar. Vocês fazem um teatro muito parecido com o que eu quero, com o que eu gosto e tal. Eu não estou conseguindo levar essa turma. Aí nós fomos para o Arena. O Arena foi um estouro para o público em geral, não foi só o público da Cimes que lotava, entendeu? E aí alguns profissionais começaram a namorar o grupo, começaram a entrar no grupo, né? A Imã, a Mertz, né? O pessoal foi se trabalhando junto com os amadores, eram todos amadores o restante das pessoas. Até que a Cimes pega e corta o projeto. Porque começou a sair crítica, a Maria Ângela dava críticas maravilhosas para a gente, a Cimes ficou com medo disso. E nós sabemos que não é falta de dinheiro, porque a Cimes patrocinava Fórmula 1, patrocinava jogos não sei de quê, e o teatro era isso para eles, fazia cócega. Mas o departamento de marketing alegou que não interessava, porque o produto da Cimes não é um produto popular. Eles fabricam aviões, eles fabricam reatores, eles fabricam equipamentos hospitalares, eles não fabricam coisinha que você consome dentro de casa, geladeira e tal. Depois eles passaram a produzir até telefone e tal. Foi o que eles alegaram, mas tudo bem, eu não vou cuspir no prato que eu comi, foi muito bom, impulsionou, a gente criou o grupo, a Fraternal e tal. Mas você tocou num ponto que também eu acho que é legal, porque tem uma conexão. A gente postou recentemente uma entrevista com o José Cetra falando
que a PUC trazia críticos de teatro para os alunos. Você falou que uma empresa veio procurar para fazer um grupo teatral. O que era esse teatro antes, que chegava nas universidades, chegava nas empresas? Será que a gente perdeu esse espaço hoje, Edinaldo? Eu acho que isso é produto de um contexto histórico. Por quê? Porque o universitário da época, hoje o universitário consome o quê? Essa música sertaneja de péssimo gosto. Sertanojo. Né? Sertanojo. Eles consomem o quê? Eles consomem funk, parará, parará. Beleza, mas o nosso universitário da época consumia Chico Buarque, consumia o Caetano Veloso, Tom Zé, né? Lira Paulistana, enfim. O universitário tinha um nível intelectual e tal, e de participação também, né? Política. Então o contexto permitia isso. Os universitários de hoje, eles são vítimas de todo aquele regime de 20 anos de exceção que aboliram das escolas, que está voltando agora. Filosofia e tudo mais. História, filosofia, arte, todas as matérias que pudessem despertar um certo debate de conteúdo, né? Filosófico, enfim. Então, essa geração é uma geração tecnocrata, né? Eles estão fazendo porque precisa ter diploma. Diploma, que é diploma. Então, o desinteresse pelo teatro foi total, né? Pela arte principalmente, né? Então a gente não vê eles produzindo arte, a gente vê eles consumindo arte industrializada, da cultura industrial, não é? E os nossos universitários, na época, eles produziam. O Silnei Siqueira dirigiu Morte e Vida Severina com o Tuca, né? Um teatro universitário católico, foi para Nancy, na França, ganhou prêmios. Nós temos o Sede Sapiência, que fez as Troianas. Nós temos uma efervescência universitária, não, eu estou falando de São Paulo, mas também nas grandes cidades do Brasil e tal. O universitário, ele produzia arte, ele não era um consumidor, um mero consumidor. E nas empresas? Então, acho que é essa a diferença. E nas empresas, o que você acha? Então, nas empresas já é meio perigoso, porque nas empresas, raramente tinha grupo de teatro nas empresas. Ela tinha quando alguém que assumisse o departamento do Grêmio e tal, tivesse sensibilidade para isso. Foi o que aconteceu comigo e que fui levado para lá. Mas não era uma regra. É que criou-se, eu me lembro que na época criou-se um projeto de arte nas empresas, né? Um projeto Arte nas Empresas, que fomentava grupos de músicas, de teatro. Foi uma coisa, uma política legal que passou, mas que não ficou, né? Não vingou. E eu fui nesse bojo, né? E aconteceu. Agora, não esquecendo que ele estava numa época de ditadura, né? Então, por exemplo, você entrasse para dentro de uma empresa, você não tinha muito, você não podia mostrar muito as asinhas nesse sentido. Aí o que eu fazia? Eu montava os grandes clássicos da cultura popular brasileira, montava Suassuna, né? Montava o Domar Conrado, com o Capeta de Caruaru. Eu fazia as peças populares. Até que em 90 eu chamo o Abreu, eu falo, Abreu, porque nós, quando fazíamos teatro lá no ABC, a gente sempre alimentou a ideia de ter um grupo que hospedasse uma ideia que a gente tinha, que era de criar um projeto de comédia popular brasileira, que seria esse de reeditar a comédia italiana, buscando os correspondentes na cultura brasileira e tal, que acabou acontecendo lá na CIMES. Aí nós desenvolvemos esse trabalho e acho que aí que a CIMES começou a achar que era perigoso, entendeu? Porque a gente começou a fazer dramaturgia própria. Dramaturgia própria é opinião própria, entendeu? E opinião própria aqui dentro, não. A gente sentiu um certo... A gente está intuindo, nós estamos afirmando que foi isso que aconteceu. E, aliás, nós até agradecemos que a CIMES foi fundamental, né? Durante o período que a gente ficou lá, eles não interferiram, né? Nós não tivemos ingerência de nada, mas que no episódio em que eles nos dispensaram, a gente especula. Nós temos até livros que fomos
que editamos através da Lei Rouanet via Cines, entendeu? Mas foi um período importante. E foi lá na Cines que surgiu a Companhia Fraternal. Então, porque o primeiro que assisti de vocês, assim, foi o Tio Spiegel. Tio Spiegel já era foi o final do grupo vinculado à Cines. Foi o último trabalho vinculado à Cines. Então, quando eu levei o Abreu para o projeto da Cines, que nós criamos, nós não chamávamos mais Grupo Amador da Cines, nós começamos a chamar Fraternal Companhia. Por que fraternal? Fraternal porque na época da Comédia dell'arte, os grupos de artistas se juntavam e criavam as fraternais companhias, que eram parecidas com as corporações de ofício. Então, na época, a corporação de ofício dos ferreiros, dos marceneiros, dos que trabalhavam com couro, dos que trabalhavam com tingimento. E aí alguém teve uma ideia, por que a gente não formar uma confraria de artistas desses que ficam nas feiras, mambembando, né? Malabares, essas coisas todas. E aí criaram companhias de 7 pessoas, que são o número das máscaras da Comédia dell'arte, que designaram de Comédia dell'arte, que na verdade esse dell'arte não é a arte, é o ofício, né? Comédia da arte, quer dizer, comédia é o ofício da arte de representar, entendeu? E elas eram chamadas de companhia, fraternais companhia, irmãos Gelozzi, que era o nome do cara que estava bancando. Fraternal, igual o circo, né? O grande circo, irmão Bartolo, o grande circo Garcia e tal. Então, essas fraternais companhia nos inspirou a dar o nome de Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes. De artes, porque a gente mexe com arte, e de malas artes, porque a gente mexe com astúcia popular. Né? As malas artes, não é artes más, é o contrário. Sim. E aí, a partir desde que vocês começaram a se estruturar, depois que vocês saíram da Cines, a se estruturar como grupo. Como grupo. Aí como grupo e aí independente. Começou a tocar também a comédia popular brasileira. Exato. Tanto que nós quando estávamos na Cines, nós nunca pleiteamos nenhum edital de política pública, porque a gente estava coberto lá. Claro. Aí quando a gente saiu de lá, aí sim que nós começamos a entrar nos editais, de fomento, essa coisa toda, né? Mas aí a gente começou a trabalhar com pouca gente, porque ninguém quis. Lógico, quando você forma um grupo, eles são produtores que dividem prejuízos e lucros, né? E a gente, você sabe, a gente praticamente, a gente compartilha de prejuízo, não? E ninguém quer. Então você forma, as pessoas que vêm trabalhar com vocês são pessoas realmente abnegadas, e é isso que nos impulsiona a estar há 20 anos aí. E aí, uma coisa legal, vendo toda essa trajetória do Edinaldo, o grupo teatral sempre foi muito importante na tua carreira, né, Edinaldo? Eu sempre fiz teatro de grupo. E o que é esse grupo? Porque entra tudo, entra como ele falou, perdas e danos, alegrias e tristezas, saber conviver os prós e os contras. Traduz pra gente, porque tem muita gente que está aí, talvez quer fazer teatro e tal, mas tem que ter essa vivência. Eu falei aqui recentemente também o convívio de camarim, né, que é muito complexo. Não, é a questão da sobrevivência sua, pessoal, e a sobrevivência do coletivo também. Quer dizer, são duas sobrevivências que estão ali, né? Porque você tem filho, você paga aluguel, você tem despesa, enfim. Você tem dor de dente, precisa de médico. E como é que você faz para não fazer uma arte degenerada, uma arte meramente comercial? Eu costumo dizer que num sistema capitalista, numa economia de mercado, não adianta eu querer bater no peito, meu teatro não é mercadoria, que é. Tem jeito. Se eu não vender o meu teatro, eu não como. Se eu não vender o meu teatro, aí as pessoas falam, não, mas aí deveria haver políticas públicas que pudessem, claro que podia, mas mesmo assim é um dinheiro público que está comprando, os espetáculos. Então, ainda assim ele não deixa de ser uma mercadoria. E o que você fala é bacana, porque eu também concordo. Eu acho assim, todo mundo gosta de falar que é profissional. Sim. Né?
Então, se você é profissional, você está intrinsecamente dentro de um mercado de trabalho. Sim. Que está dentro de um sistema econômico, que está dentro do sistema financeiro. Que está dentro de uma economia de mercado e não tem jeito. Como é que você vai fazer? Claro que a gente sabe que o teatro é artesanal, é aqui e agora, mas é como você falou, saindo daqui você precisa pegar ônibus, para você ver que você pegou um ônibus, pegou um metrô, para pagar a tua gasolina. Não, e mais, luz, e aquela coisa, né? Você tem que sobreviver e nem sempre o teatro que você gosta de fazer, que é o seu porto seguro, te dá o teu sustento. E aí você vai fazer o quê? Aí você vai dar aula, entendeu? Você vai dirigir algum trabalho para alguma companhia, você vai fazer 1000 outras coisas, sem perder a sua dignidade, sem perder os seus princípios, entendeu? E todos eles são dignos. Então eu participei muito de projetos como o projeto Ademar Guerra, eu sou um dos fundadores do projeto na época. Eu fui júri, eu dei aula num monte de municípios. A gente se vira, você sabe disso, a gente se vira para sobreviver. E para manter o teatro que a gente quer fazer também, que ele é deficitário. A gente não tem lucro com o teatro que a gente faz, a gente mantém. Porque para manter o grupo, além de você manter a sua casa, você tem que manter a casa do grupo. Você tem que ter um espaço para guardar as coisas, você tem que ter um lugar para ensaiar, você, entendeu? Que é fundamental. Por exemplo, nós chegamos à conclusão que nós não queríamos ter um espaço próprio, mas nós queríamos ter um palco ambulante. Aí nós criamos um caminhão-palco, nós criamos uma carreta-palco. Essa carreta a gente faz os parques, já viu? Mas ele também é um empecilho para a gente, porque quando a gente não tem, ele só pode acontecer se ele tiver de alguma maneira patrocinado, que custa caro. Porque nós não temos o caminhão, nós temos a carreta, então nós temos que contratar o cavalo, que é o caminhão, né? E quando a gente contrata o caminhão, a gente contrata o motorista junto, né? E isso é um custo. A gente chegou à conclusão seguinte, nós fizemos o fomento, vários fomentos aqui, fizemos quase todos os parques de São Paulo. Para você sair do Parque da Luz para ir para o Parque do Trote, que não é muito longe, Vila Guilherme e tal, o motorista te cobrava 4 ou 5 pau, uma coisa assim. Aí no cômputo geral, quando a gente põe na ponta do lápis, você percebeu que o motorista ganhou mais dinheiro do que nós. Entendeu? Por quê? Porque você entra no fomento, por exemplo, aí você coloca lá, honestamente, eu preciso de X para o meu projeto. Aí o fomento corta 30% e você é obrigado a fazer aquilo que você prometeu. Da onde sai? Do cachê dos atores. Do ator, sai do cachê do ator. Então o ator acaba não ganhando, mas ele é importante porque é o seu projeto. É o seu projeto, é aquele que você quer, é o seu porto seguro, é o seu pensamento que está ali, entendeu? E esses anos todos participando de oficinas, dando curso, o que você vê hoje e o que você vê, essa formação do ator? Como é que você está vendo isso hoje, como você vê? O que você... Eu dou aula numa escola há 20 anos, que é dei aula primeiramente lá no Macunaíma, depois Célia Helena. Eu fui para o Célia Helena a convite até da Lígia Cortez, que é a herdeira da escola, porque ela foi fundada pela Célia Helena. Uma escola muito séria, uma escola muito preocupada com a formação mesmo, em passar essa gramática stanislavskiana e tal. E então eu percebo que a escola é importante se tiverem professores comprometidos com a coisa. Então, quando você percebe que não é um mero mercado, existe um pensamento teatral por trás. Então, isso que me animou a ir para o Célia Helena, entendeu? E aí você percebe o seguinte, antigamente você tinha a possibilidade de fazer o seu teatro amador, você tinha a possibilidade de fazer o teatro no Grêmio da escola, na Sociedade Amigo de Bairros, na sua paróquia. De algum jeito você tinha essa forma de fazer um teatro amador. Hoje meio que desapareceu isso, e a única maneira das pessoas ingressarem na profissão é através da escola, né? Não existe mais esse...
Lógico que existe no interior, existem bons grupos de teatro, tal, mas mesmo esses grupos de teatro acabam migrando, algumas pessoas acabam migrando, vindo para cá fazer escola e tal. Então eu vejo essa geração, eu tenho vários alunos que eu já convidei para a Fraternal, que são maravilhosos tal, e a missão de teatro, não só da escola, a missão do teatro é um pouco uma missão bíblica, né? Que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, do universo de 200 pessoas, talvez 10 ou 15 vingam fazendo teatro. Então, a escola é a possibilidade de você não só formar artistas, mas formar plateias também. Então, é válido também. Então, tem uma função pedagógica também importante. Entendeu? Então, de um tempo para cá, eu até acho mais importante formar plateia do que formar atores e atrizes. Porque o mercado está... olha, se você pegar EAD, ECA, Célia Helena, Macunaíma, Unicamp, ECA, tal. Quantos atores se formam por semestre, né? Quantos? Para onde vai toda essa gente? Né? Então, para você não ficar naquela angústia, porque o mercado não absorve todo mundo como profissionais, possivelmente você tem um monte de boas cabeças que entendem esse universo, a arte como uma necessidade mesmo. Então, não é em vão essa formação. Agora, para vingar na profissão, precisa ralar muito. Sim. Precisa deixar de lado as veleidades e as vaidades pessoais. Tem que perceber que o artista de teatro não é um privilegiado, muito pelo contrário, ele é um trabalhador. Mas ele é um trabalhador especial porque ele tem o poder de reunir pessoas. E se ele tem o poder de reunir pessoas, ele tem responsabilidade sobre as pessoas que ele reúne, que ele não pode ser o mero instrumento da sua vaidade, porque senão ele vai ser um ator extremamente alienado, e a alienação não faz parte da arte, pelo menos da arte que eu acredito. Entendeu? Sim. Sim. Né? Então é isso. E a formação do público é importante, principalmente chegar ao público, porque tem muita gente assistindo. Você sabe, quando a gente está no parque, está na rua, assistindo teatro pela primeira vez. Pela primeira vez. Exatamente. E é legal esse encantamento. O último que eu assisti de vocês foi, inclusive no Teatro dos Pais, foi o Malas Artes, não foi? Não, que é aquele do Diabo e do... Sacra Folia. Sacra Folia, desculpa. Sacra Folia. E as pessoas ficam encantadas, Sim. todo mundo, desde os crianças, os adultos. Uma recepção calorosa. Tem o teatro popular, tem os arquétipos, os tipos ali, totalmente, muito bem. Existe uma identificação com a plateia. É, porque ele foi... todo esse trabalho, ele foi referendado na cultura daquelas pessoas que nunca viram teatro, que estão vendo pela primeira vez. E aí a gente trabalha o rigor. Não é porque a gente está na rua que a gente vai fazer um teatro mal feito, um teatro maltrapilho, um teatro pobre. Não, vamos fazer o teatro como a gente fazia lá no Paulo Leiró, quando eles estavam residindo lá, com todos os figurinos. Tinha o Morandá lá. Então, a gente faz o teatro fino biscoito para o povão mesmo, para eles verem que esse encantamento também é necessário. Não é? E a formação de público, eu acho que ele falou que é verdade, a gente precisa formar público no Brasil, a gente tem um país que precisa de formação de público. Exatamente. E para isso, algumas políticas públicas do passado foram muito importantes, principalmente na gestão do Celso Frateschi, Marta Suplicy era prefeita na época, que ele criou as residências nos teatros distritais da prefeitura. Via editais, cada grupo ocupava um espaço nos distritos, nas periferias. E aí eles residiam por um certo tempo, formando uma plateia. Nossa, foi maravilhoso. Não só para nós, teve o pessoal do Latão, teve o pessoal da Brava Companhia, teve o pessoal da Estável, que fez um trabalho maravilhoso também, entendeu? Nós ocupamos o Paulo Leiró. Quando nós chegamos no Paulo Leiró, nós tínhamos 6 pessoas na plateia. E tinha 10 atores em cena. Nós falamos, vamos fazer. A gente fez, conversávamos com essas 5 pessoas, essas 5 pessoas multiplicavam por mais 5. Quando nós saímos de lá, depois de 3 anos, o teatro tinha 600 lugares, ficava gente na porta do
teatro. Uau. Gente na porta. Porque juntou-se a esse projeto Residência, juntou-se o Formação Teatral. Não sei se você se lembra. Em Formação Teatral existia uma monitoria que ia nas escolas, preparava os alunos, depois levava os alunos para ver as peças e debate. A gente fazia debate. Mas os alunos já vinham meio que preparados, né, por esses monitores, e isso era feito durante a semana, no horário da aula. No final de semana, esses alunos que tinham assistido o espetáculo durante a semana traziam os pais no fim de semana. Isso foi uma loucura. Então, políticas públicas preocupadas com formação de público, quase que não há. Tem que começar a acontecer. Porque o teatro não é só grana, não é só dinheiro. Se você der o equipamento, as condições físicas para realizar, pronto, está aí. Entendeu? E nós fazíamos um teatro de acessibilidade, a gente não cobrava ingresso, porque a gente estava num teatro público, a gente tinha uma verba pública para fazer isso. Então, a gente fazia com uma grande satisfação. Tanto que chegou um ponto que nós falamos, nós queremos fazer uma peça a partir da vivência das pessoas que moram aqui em Santo Amaro. Aí nós começamos, a gente fazia o Alto da Paixão e da Alegria, que era uma peça que lotava. Aí no final dos espetáculos nós anunciávamos que estávamos querendo as pessoas que quisessem, nós tínhamos um projeto chamado Sagas Familiares. Nós queríamos contar a história, não daquele cara que é o nome da rua, sabe? Nós queremos contar dos anônimos que ajudaram a construir Santo Amaro. E esses anônimos estavam onde? Estavam no Jardim Ângela, no Capão Redondo, no Jardim São Luís, todo aquele bolsão, né, que na época era um bolsão de violência mesmo, né, mas que pulsava arte e cultura. Tinha grupos de rap, tinha grupos de músicos, tinha grupos de pintores, grupos de poesia, grupos de teatro. Aí a gente começou a se misturar com eles e trazê-los para nós, entendeu? Aí nós, no final do espetáculo, anunciávamos que as pessoas que quisessem ajudar a gente a construir o próximo espetáculo, a gente estaria à disposição. Aí começou a aparecer famílias, pessoas que começaram a contar suas vidas. Alguns chegaram a falar, não, eu não vou dar o depoimento aqui, faço questão de recebê-los domingo na minha casa, nós vamos fazer um churrasco lá e tal. E nós íamos e fazíamos aquela confraternização e já aproveitávamos, fazíamos as entrevistas. Esse trabalho gerou no Bora Andar, que é um trabalho de depoimentos, nós temos até uma publicação, né? Com as entrevistas que nós fizemos e com a peça depois, que foi um material riquíssimo. Então, esse trabalho de residência em Santo Amaro, houve também um trabalho de formação de público, não foi só fazer o espetáculo, foi conviver com a comunidade, com a sua arte. Teve um momento que nós fizemos uma amostra no teatro da arte que existia na região, na arte popular. Por quê? Logo que nós chegamos, colocamos o pé em Santo Amaro, nós falamos, por onde é que a gente vai começar? Aí nós descobrimos que existia um centro de tradições santamarense. Falei, é por aí, um centro de tradição. Aí nós fomos lá, é uma confraria raça pra caramba, formado pelos 4 centões de Santo Amaro, que estão querendo... Que era um município. Que era município antes, que agora eles querem separar outra vez, são separatistas, e que a única atividade deles é lustrar seus pangarés e fazer uma romaria até Bom Jesus do Pirapora, com seus pangarés lustrosos e tal. É isso. E é a fina burguesia santamarense que está lá. Nós falamos, não é isso que a gente quer. Aí nós fomos através das associações, dos grupos de teatro amadores, das comunidades. A gente foi se aproximando e foi surgindo uma coisa maravilhosa. A gente fazia trabalho, nós fizemos uma vivência fraternal, onde envolvemos o dramaturgo Abreu, o nosso cenógrafo Luiz Antônio, Luiz Augusto, eu na direção e os atores na interpretação, a gente preparando esses grupos para eles multiplicarem nas comunidades. E fizemos
várias vivências lá, entendeu? Então, quando a gente, depois de 3 anos, entrou o Serra, eu me lembro, o Serra acabou com tudo isso. Porque aquela coisa de um administrador renegar o trabalho, não reconhecer o trabalho do outro. Então, tem outro trabalho também que eu queria registrar já nessa sequência de administrar um espaço, que é em Mauá, que eu estreiei a minha primeira produção no Teatro Municipal de Mauá, que o Edinaldo era o administrador. E a gente conseguiu, graças a ele, topar fazer o ingresso a R$2, a gente colocou cartazes nos ônibus e a gente conseguiu assim, 90% de ocupação do teatro. Porque tinha essa mentalidade do teatro acessível, popular. Tinha gente que chegava lá na bilheteria e me falou, me vê 2 passagens? Ou seja, porque era a primeira vez que estava indo no teatro. 2 passagens, não é entrada. E aí depois a gente voltou um ano depois, um ano e meio depois, que já não estava mais o Edinaldo, aí não pôde fazer esse teatro, esse preço popular, enfim, aquelas coisas que você sabe de administração. E aí a gente teve menos público. Então, quer dizer, esse trabalho que o Edinaldo faz nas áreas onde ele está é profícuo e é muito importante porque ele acalenta mesmo, ele abrange mesmo a população local. Eu fiz um trabalho em Ribeirão Pires, na década de 70, que foi maravilhoso, um trabalho eu fui assessor cultural, então a primeira coisa que eu fiz foi resgatar o que ainda existia de cultura submersa na cidade, né? Que eram os grupos de congueiros, eram grupos de samba de lenço, alguns grupos folclóricos que eles não desenvolviam sua atividade por uma bobagem, falta de uniforme. Falei, isso é tão pouco. Levei os caras, consegui uma verbinha, levei os caras lá nas lojas, falei, escolhe o tecido que vocês querem e faço. Era só isso que faltava para eles. Né? Eles tinham vergonha de se apresentar sem os uniformes, eram grupos de congada, entendeu? Aí fizemos também, eu tinha um teatro nas minhas mãos, lá e fizemos a Noite da Música Popular Brasileira com os grupos das periferias. Então tinha grupo de samba na época, de pagode, disso, daquilo, de rock também, entendeu? De rap, de não sei o quê. Aí eu entregava o teatro para eles, toda sexta-feira é de vocês o teatro. E eles vinham e traziam o bairro para cá, lotava, era uma coisa maravilhosa. Então a gente conseguiu fomentar isso em Ribeirão Pires e em Mauá. Aí em Mauá já foi mais recente isso, já foi bem mais recente, no ano 2003, eu acho. Eu estive lá no 2001. Quando é que caiu aqueles aviões derrubaram as torres? 2001 e 2002. 2001. A gente se apresentou lá em 2002. Exatamente. Em 2001, o Mauá resolveu criar o seu teatro municipal. E na época tinha um secretário lá, que era o Luiz Roberto Alves, maravilhoso, uma cabeça brilhante, maravilhosa, e ele era administração petista, ele fez um trabalho maravilhoso. Ele falou, bom, nós estamos construindo um teatro municipal aqui, e de repente o teatro municipal passou a ser a coisa mais importante para a cidade, porque era um prédio novo, bonito, caralho, quatro. Aí todo mundo esqueceu os outros equipamentos, que era o Museu Barão de Mauá, esqueceu a Gruta de Santa Luzia, que é onde nasce, tem uma nascente do rio, Tamanduateí, esqueceu a Casa da Cerâmica, que era uma antiga produto econômico da cidade. Então nós vamos criar um projeto para a gente unir o teatro a esses polos. Aí nós criamos a Ópera da Terra Pilar. Pilar porque Mauá antigamente chamava Pilar, né? Por causa da Nossa Senhora do Pilar. Aí o que acontece? Nós criamos a história dos caras que trabalhavam na pedra, que eram pedreiros. Então tinham algumas fábricas desativadas de cerâmica, né? Que a cerâmica era o grande produto econômico da época. E o Abreu escreveu uma peça contando a saga desses trabalhadores que construíram Mauá, que começava lá na gruta, depois... Então a gente fazia o seguinte, nós tínhamos um ônibus que saía da frente, as pessoas nem entravam no Teatro Municipal, as pessoas entravam no ônibus, aí tinha um monitor que contava, quase que um guia turístico, né? Contava o que ia acontecer, e esse ônibus, que não era só um ônibus, era uma legião de ônibus que ia, era um comboio, ia numa região e acontecia uma cena. Aí acabava a cena, os atores corriam para o outro ponto, e os ônibus iam, os atores chegavam antes,
e tinha mais um outro grupo de atores de lá e desenvolvia outra coisa, e terminava no palco do Teatro Municipal. Então, com isso, a gente conseguiu mostrar que a cultura da cidade não estava restrita àquele catedral que foi construído ali. Que a cultura era por onde eles passaram. E que aqueles locais são tão importantes quanto esses. Então, nós conseguimos fazer esse trabalho maravilhoso em Mauá também. E é aquilo que você fala, aí de repente você sai, não dão continuidade, aí a coisa degringola. Porque é o que eu coloco, existem vários locais que tem pessoas maravilhosas, de boa cabeça, fazendo coisas boas, né? Mas que não são, às vezes, reconhecidas pelo poder, né, da cidade, e aí isso acaba não acontecendo. E agora, de toda essa trajetória, eu sei que é complexo, assim, o que o teatro na vida do Edinaldo Freire? É a minha vida, exatamente, é a minha vida. Eu, na verdade, eu já fiz muitas coisas, eu trabalhei em empresa, eu desenvolvi eu estou com 70 anos. Eu comecei a fazer teatro com 18 anos, teatro amador. Então, pelo que eu me lembro, dos 18 anos até hoje, eu nunca parei, mas nunca parei. Então, ele é a minha vida mesmo, literalmente ele é a minha vida. Eu acho que o teatro, ele não é perfumaria, para eu achar que, eu sou um artista. O que é o artista? Né? Eu sou um cidadão que, que uso a arte, entendeu? Para me manifestar, para me comunicar e também para abrir debates, para abrir cabeças. Então, eu acho que o teatro tem uma função pedagógica nesse sentido. E é aquilo que eu falei anteriormente, ele não é um ato de vaidade. Ele não pode ser, porque se ele for, ele vai acabar aí. Ele vai acabar nesse lugar, entendeu? Ele é vaidade, então eu vou fazer uma peça que vai fazer sucesso, eu vou ser reconhecido pela minha mãe, meu pai, se eu for para a televisão, vou ser reconhecido pelo povo na rua, e só. Não sobra nada, é fumaça, não é? Então, se você consegue realizar um trabalho que você acredite, você construiu uma obra no teatro. Né? Então, essa é a sua obra. Então, você fala, valeu a pena fazer. Né? São os nossos tijolinhos dentro desse teatro universal. Não é verdade? Então, é isso. Então, às vezes a gente... quando eu falo eu falo eu mesmo. Eu renunciei a muitas tentações, né, de televisão e tal, por não acreditar. E até um momento tinha um momento que eu até falei, isso é um radicalismo desgraçado. Chegou um momento que eu falei, não se pode, a gente tem que ocupar os espaços, né? Os espaços que nos... Mas, enfim, eu cheguei a recusar esse tipo de profissão num determinado momento, porque eu acreditava muito nesse lugar, que é aqui que eu quero estar, sempre quero estar aqui, entendeu? E de um determinado momento eu parei de ser ator, né? Eu trabalhava muito como ator, por uma questão também até de necessidade, né? Porque o ator, você sabe que é um sacrificado, né? No teatro, o iluminador... Ganha primeiro. O iluminador e o sonoplasta tem o seu garantido, mas o ator não tem. Se der, a gente paga o teu cachê. Se der, o ator... E você chega em casa, você tem criança, você tem... despesas. Sim. Você sabe disso, né? É isso. É um homem de teatro, Edinaldo Freire. Edinaldo, muito obrigado pela tua presença aqui. É realmente um ator criador, um artista criador, e está na história do teatro brasileiro, e merecidíssimo porque trabalha, estuda e está aí também, como ele falou, contribuindo com a sua formação, com o seu trabalho no teatro brasileiro. Obrigado, Edinaldo.